Boa tarde a todos. Eu me chamo Bruno Sarquis Vidal, sou orientado pelo professor doutor João Cândido André da Silva Neto. O nosso projeto foi fomentado pelo CNPq e é intitulado Utilização de dados de sensoramento remoto na análise de fatores que influenciam o clima urbano em Alvarães, Amazonas. O sensoramento remoto proporciona o estudo das transformações e a construção de cenários sobre a paisagem, podendo auxiliar e identificar inúmeros problemas baseados na localização dos fenômenos geográficos, no qual menciona-se a mudança no uso e ocupação da terra e alterações do microclima. A transformação abrupta da paisagem natural em cidades gera inúmeros impactos de ordem socioambiental. A cidade tem ocasionado problemas ambientais e sociais, resultantes das atividades econômicas e industriais, da expansão do espaço construído e da falta do planejamento adequado que considere os fatores ambientais e socioeconômicos. Sendo assim, as cidades são as maiores transformadoras do meio natural, e o clima urbano é uma destas transformações, onde é o resultado das interferências dos fatores que processam na cidade e que agem de sentido de alterar a atmosfera na escala local. A justificativa é pautada na necessidade de estudos climatológicos na ordem do clima urbano no interior da Amazônia, especificamente no estado do Amazonas. Destaca-se a abordagem da natureza na perspectiva das ações e intencionalidades da sociedade no uso da terra, na qual reflete nas alterações do microclima que, por meio dos produtos do sensoramento remoto, podemos analisar variáveis que podem auxiliar as políticas públicas voltadas à qualidade ambiental da população local. O município de Alvarães está localizado no coração da Amazônia Profunda, definido como uma área de baixo desmatamento, sendo que é inferior a 2%, elevados números de terras indígenas e unidades de conservação, possuindo dificuldade de acesso por estradas. Objetivou-se analisar os fatores que influenciam o clima urbano da cidade de Alvarães, a partir de dados de sensoramento remoto, para compreender as dinâmicas das temperaturas de superfície, uso e ocupação da terra, os índices de vegetação e umidade. Os materiais e métodos consistiram na aquisição de imagens de satélites de programas distintos, sendo eles Planetscope, para geração do mapeamento do uso da terra, índice e vegetação, o Landsat 8 Trees, para a carta de temperatura de superfície, e o Sentinel, para a elaboração do índice de umidade. É possível compreender o desenho das temperaturas intraurbanas, subsequentes da distribuição das fontes de calor que contribuem para a geração das ilhas de calor. Nota-se as diferenças entre as temperaturas da área rural e urbana, assim como no interior da cidade de Alvarães. Observa-se que as menores temperaturas de superfície, cerca de 26 graus a 27 graus, foram registradas na lâmina d'água do rio Solimões, devido ao albedo das águas brancas. O perfil longitudinal da temperatura de superfície indica as porções mais aquecidas da cidade de Alvarães, além de apontar a presença da ilha de calor de superfície. Associa-se às altas temperaturas registradas com determinados tipos de uso e ocupação da terra, onde a alta densidade de construção e a menor presença de cobertura vegetal são as principais responsáveis para a elevação da temperatura. Este é o mapa de uso da terra e cobertura vegetal. Ressalta-se que a dinâmica do uso está imbricada com as atividades econômicas desenvolvidas pelo município, principalmente ao roçado destinado para a indústria da farinha. Verificou-se que 60% da área de estudo está compreendida na classe de vegetação natural. As áreas de regeneração ocupam 15%, enquanto a água branca 4% e preta 10%. As áreas expostas são observadas em 9% da área total, principalmente na sede municipal de Alvarães. E as áreas agropecuárias possuem representação de 1% do valor total. O índice de umidade é ideal para encontrar o solo que está com umidade insuficiente e o estresse hídrico das plantas. A análise do NDVI consiste em um parâmetro para se estabelecer aos níveis de reflectância da vegetação sadia. Há um padrão similar do NDVI com a carta-imagem da temperatura de superfície. A área urbana de Alvarães está associada aos valores negativos do NDVI, visto que não há vegetação do porte arbóreo e concentração de materiais construtivos, além da massa d'água dos rios Solimões e Jarauá. Sendo assim, verifica-se que a temperatura de superfície de Alvarães é o resultado da cobertura vegetacional da cidade, visto que os locais com as maiores temperaturas de superfície estão relacionados aos menores valores de NDVI, enquanto os menores temperaturas
estão relacionados aos maiores do NDVI. Tivemos a oportunidade de visitar Alvarães, é um trabalho de campo riquíssimo, e observar a produção desigual do espaço urbano. Essa imagem à esquerda mostra uma casa com cobertura de alumínio, material inapropriado para o clima da área de estudo, já que ele eleva a temperatura e diminui o conforto térmico. A imagem à direita mostra uma casa com um material apropriado, uma cobertura de cerâmica esmaltada azul, onde que o albedo não será um problema. Na época do trabalho de campo, em setembro de 2019, também foi observada fumaças, provenientes de queimadas. Elas são propiciadas pela lógica de alteração do uso da terra de florestas primárias para pastagens, principalmente para fazer o roçado na produção da farinha de Alvarães. A utilização do sensoriamento remoto revelou a existência de um clima urbano característico da cidade de Alvarães. Apontou a presença da ilha de calor no centro urbano, com as elevadas temperaturas de superfície, devido aos materiais construtivos inapropriados para o clima equatorial. Estes produtos foram de suma importância para demonstrar a necessidade da arborização urbana, visto que a alta densidade de vegetação atua como um dos principais elementos que regulam e amenizam a temperatura na cidade. Sendo assim, ainda que o município de Alvarães esteja localizado no coração da Amazônia, como uma área de baixo desmatamento e possuindo dificuldade de acesso por estradas, verificou-se a falta de planejamento urbano adequado às características socioambientais do município, sendo necessário incluir estudos sobre clima aplicados ao ordenamento do território e planejamento urbano, propiciando uma melhoria na qualidade de vida dos moradores da cidade de Alvarães. Estas são minhas referências, meu cronograma de atividades e obrigado.